Nas terras onde o vento corta como aço e o inverno ceifa vidas sem piedade, nasceu um povo destinado a desafiar reis, mares e deuses, os vikings. Navegadores insaciáveis, guerreiros de espírito ardente, filhos do trovão e do gelo. Não eram apenas uma cultura, eram uma raça forjada na adversidade. Temperados por séculos de guerra, honra e sangue. Seus nomes ainda ecoam nos salões de Valhalla, onde os heróis jamais perecem. Eles apenas aguardam a próxima batalha. Hoje conhecerás os 10 guerreiros vikings mais temidos da história. Isto é Os Imortais, onde as lendas jamais morrem. Inscreva-te e ocupa o teu lugar entre os mitos. Posição número 10. Hastin, o invasor astuto. Hastin não era uma mera lenda. Era uma ameaça documentada por toda a Europa e o Mediterrâneo. E o que o tornava temível não era o mito, mas a eficiência fria e calculada da sua mente. Por volta de 859, Hastin e Bjorn Braço de Ferro conduziram quase 60 navios ao Mediterrâneo. Uma frota viking colossal para a época, vasta o suficiente para subjugar portos em minutos, e ágil demais para que qualquer reino pudesse detê-la. Isto não era exploração, era uma campanha de ataque de longo alcance. Crônicas contemporâneas confirmam as suas incursões em Nimes, Arles, Málaga e nas Ilhas Baleares. Eram regiões ricas, fortemente defendidas sob domínio franco, mouro e italiano. E Hastin atingiu-as a todas numa única viagem. Nenhum outro comandante viking percorreu tanto território, tão rapidamente ou com tal nível de devastação. O infame estratagema da morte fingida ocorreu na cidade fortificada de Luna. As suas muralhas eram impenetráveis a um assalto direto. Então Hastin recorreu à guerra psicológica, fingiu uma doença e depois a morte, solicitando o funeral cristão dentro da cidade. Quando os guardas permitiram a entrada da procissão fúnebre, Hastin rompeu do ataúde e abateu-os no local. E seus homens abriram os portões de dentro para fora, e a cidade caiu em horas. O que o tornava temível não era apenas o estratagema, mas as consequências. As forças de Hastin eliminaram a maior parte dos defensores, queimaram reservas de comida e destruíram a infraestrutura portuária. Esse tipo de dano econômico paralisou regiões inteiras por anos. No regresso, saqueou Pisa e várias cidades costeiras. Registros francos descrevem as suas incursões como implacáveis e metódicas, notando que raramente repetia a mesma tática. Negociava quando lhe era conveniente, emboscava quando via uma oportunidade e usava retiradas falsas para atrair defensores e esmagá-los. Mesmo entre os vikings, este nível de imprevisibilidade era extremo. Hastin não dependia da força bruta. Ele instrumentalizou o caos, o medo e a desorientação. E isso tornou-o muito mais perigoso do que um senhor da guerra comum. Hastin não era o viking mais forte. Ele não precisava de o ser. Ele era o inimigo que não podias decifrar. O líder que forçava as cidades a duvidar das suas próprias defesas e do seu próprio julgamento. Posição número 9. Egil Skallagrimsson, o berserker poeta. Egil Skallagrimsson conquistou a sua reputação temível, através de uma mistura de brutalidade crua, raiva imprevisível e uma inteligência que o tornava muito mais perigoso do que o guerreiro viking médio. A sua violência começou cedo. Aos 7 anos, matou um rapaz mais velho com um machado durante um jogo, chocando a todos pela naturalidade com que recorreu à força letal. As pessoas aprenderam cedo. Egil não blefava. Na vida adulta, os episódios de Berserker de Egil eram matéria de pesadelos. Quando a fúria assumiu o controle, ele lutava com uma força inumana, partindo escudos, despedaçando elmos e atravessando ossos com a espada como se nada fossem. Numa batalha registrada, matou 11 homens sozinho, antes mesmo de a luta virar contra ele. Os seus inimigos descreviam-no como um lobo, silencioso antes de atacar, incontrolável uma vez que o sangue era derramado. Mesmo outros vikings evitavam provocá-lo, porque, uma vez que Egil escolhia um alvo, ele perseguia a vingança por anos. Egil também era temido pela sua resistência. Sobreviveu a ferimentos que deveriam tê-lo matado. Cortes profundos, costelas partidas, feridas de lança e continuou a lutar. Os guerreiros diziam que ele combatia como um homem que simplesmente se recusava a morrer. Isso tornava-o aterrorizante no combate próximo, porque cada luta com ele parecia uma sentença de morte. Mas o que verdadeiramente distinguia Egil era a sua mente estratégica. Ele não era apenas um bruto, ele compreendia política, alianças e guerra psicológica. Usava a sua poesia para insultar rivais publicamente, provocar confrontos nos seus próprios termos e garantir a proteção de líderes poderosos. Quando o rei Érico Machado Sangrento o condenou à morte, Egil manipulou a situação, compondo um poema de louvor perfeito, forçando o rei a poupar o homem que mais odiava. Essa habilidade de matar com força ou sobreviver com intelecto tornava-o imprevisível e extremamente perigoso. As suas rixas deixaram um rastro de corpos pela Islândia e Noruega.
matou um grupo inteiro de homens que o emboscaram, chacinou inimigos durante disputas de propriedade e travou uma série de batalhas de vingança que desestabilizaram regiões inteiras. As famílias temiam cruzar-se com ele, não apenas porque ele retaliaria, mas porque o faria com total compromisso, não importando quanto tempo levasse. Posição número 8. Bjorn Ragnarsson, o Braço de Ferro. Bjorn Braço de Ferro era temido porque cada reino que tentava detê-lo aprendia a mesma lição. Bjorn não se quebrava. A sua reputação cresceu quando comandou as campanhas de 855 a 858, atingindo Paris, Chartres, Rouen e múltiplas cidades fortificadas. Fontes francas descrevem a região em pânico, à medida que as forças de Bjorn usavam navios de calado raso para penetrar profundamente no interior, contornando defesas que os francos acreditavam ser seguras. As cidades que recusavam tributo eram queimadas, as cidades que resistiam eram esmagadas. Governantes locais escreveram que nenhuma fortificação o detinha, e o seu nome apareceu pela primeira vez nos registros ligado diretamente a desastres. O fator de medo de Bjorn aumentou quando ele avançou mais longe do que a maioria dos escandinavos. Contas medievais descrevem a sua massiva expedição ao sul, de 859 a 861 d.C., atingindo a Península Ibérica, as Ilhas Baleares, Al-Ândalus e a costa norte-africana. A sua frota de mais de 60 navios navegou pelo Estreito de Gibraltar, um movimento audacioso para o Mediterrâneo controlado pelos muçulmanos. Eram cidades ricas que nunca tinham visto vikings, e o choque espalhou-se rapidamente. Ele saqueou cidades como Algeciras e Pisa, demonstrando o alcance viking e a audácia muito longe de casa. Mais importante, Bjorn sobreviveu à jornada perigosa. Muitas frotas pereceram devido a tempestades ou doenças, mas Bjorn manteve a sua força intacta o suficiente para raiar, escapar a um bloqueio muçulmano no regresso e navegar para casa carregado de tesouros. A sua resiliência era outra razão pela qual era temido. Perto de Camargue, uma tempestade destruiu parte da sua frota, e as forças francas atacaram imediatamente. Em vez de entrar em colapso, Bjorn reagrupou-se, liderou uma fuga por terra, lutou através de emboscadas e trouxe os sobreviventes de volta aos seus navios. As crônicas descrevem-no como impossível de eliminar. O seu apelido, Braço de Ferro, veio de sobreviver a ferimentos, armadilhas e desastres que mataram outros líderes. Os reis compreendiam que se Bjorn aparecesse na sua costa, derrotá-lo uma vez não bastava, porque Bjorn Braço de Ferro sempre voltava. Posição número 7. Érico Haraldsson, o Machado Sangrento. Érico Machado Sangrento tornou-se um dos governantes vikings mais temidos, porque a sua ascensão ao poder foi construída sobre uma brutalidade calculada. Como filho de Haroldo Cabelo Belo, ele eliminou vários dos seus próprios irmãos durante a luta pela sucessão. Múltiplas fontes de sagas registram que ele matou pelo menos 5 deles, um nível de violência interna incomparável entre as famílias reais norueguesas da era. O seu apelido, Machado Sangrento, vem diretamente destas matanças, não da lenda, mas do fratricídio documentado. Quando ele governou brevemente a Noruega, o seu reinado foi marcado por pesadas tributações, lealdade forçada e represálias violentas contra a oposição. Descrições contemporâneas retratam-no como um líder severo e intimidador, cuja mera presença criava tensão entre os nobres. O seu governo agressivo acabou por levar a elite da Noruega a rebelar-se, forçando Érico ao exílio, mas ele não recuou. Em vez disso, mudou-se para a Inglaterra e tornou-se uma figura ainda mais perigosa. Em 947, a nobreza da Nortúmbria convidou-o a assumir o trono de York. Érico respondeu com a mesma eficiência impiedosa. Garantiu a cidade pela força, impôs controle estrito sobre seus territórios circundantes e puniu a resistência com execuções. As crônicas descrevem o seu governo como severo, notando que destruiu locais religiosos, confiscou riquezas e exigiu tributos, que levaram as comunidades ao limite. Um dos eventos que solidificou a sua reputação temível foi o seu ataque ao exército do rei Eadred. À medida que Eadred recuava para o sul, as forças de Érico perseguiram-no e atingiram a retaguarda, infligindo o que as fontes chamam de grande matança. Esta emboscada reforçou a sua imagem como um líder militar, implacável, que atacava sem aviso e não mostrava piedade. Os seus anos finais foram definidos por um conflito constante pelo controle da Nortúmbria. Em 954, foi morto numa emboscada em Stanmore, provavelmente orquestrada por lordes nortistas rivais. A sua morte pôs fim ao domínio nórdico
na Nortúmbria, um testemunho de quão desestabilizadora sua presença se tinha tornado. Érico Machado Sangrento era temido, porque combinava a ambição real com uma determinação letal. Ele matou rivais, esmagou a oposição, governou através da intimidação e deixou um rastro de violência por 2 reinos. O seu nome sobreviveu não através de exagero, mas através da brutalidade muito real que moldou seu reinado. Posição número 6. Hrólfr Rolo, o Andarilho. Rolo, conhecido como o Andarilho, tornou-se um dos líderes vikings mais temidos na Europa Ocidental, devido à escala e persistência dos ataques que comandava. Ao contrário de pequenos grupos de invasores, Rolo liderava frotas grandes que visavam a Costa Franca com ataques coordenados. Os seus ataques a Rouen e ao Vale do Sena foram operações devastadoras nas quais vilas eram queimadas, igrejas saqueadas e os que resistiam executados, forçando comunidades inteiras a fugir para o interior. Uma razão importante pela qual era temido era o seu papel no cerco a Paris de 885-886. Rolo comandava um contingente viking significativo, responsável por ataques repetidos às defesas da cidade. As suas forças construíram máquinas de cerco, tentaram romper as pontes e mataram os defensores que caíam nas suas mãos. Os cronistas registraram pesadas baixas e destruição generalizada à medida que os homens de Rolo devastavam assentamentos ao longo do Sena para pressionar a capital. Após Paris, Rolo continuou a avançar para o interior. Liderou ataques violentos a Bayeux, Le Havre e Chartres, tomando posições fortificadas e derrotando forças locais. Na Batalha de 911, perto de Chartres, o seu exército infligiu perdas graves aos francos antes de ser forçado a recuar, um confronto tão significativo que empurrou o rei Carlos o Simples para a negociação, em vez da guerra contínua. A reputação temível de Rolo também veio de deter território, não apenas raiar. A sua ocupação de Rouen tornou-se permanente. Ele fortificou a cidade, usou-a como base para a expansão, impôs tributos a regiões circundantes e executou aqueles que resistiam ao seu domínio. Os francos perceberam que removê-lo pela força seria custoso, levando ao Tratado de Saint-Clair-sur-Epte, terra e reconhecimento em troca de paz, um reino escolhendo a diplomacia em vez da batalha. Ele provou que podia destruir cidades, manobrar exércitos e compelir um reino a aceitá-lo como governante, um legado construído sobre o medo real. Posição número 5. Ragnar Lothbrok. A reputação de Ragnar Lothbrok vem de uma série de ataques reais atribuídos a um líder viking chamado Ragnar, Regnherus ou Ragnar, registrados em crônicas francas e inglesas. Ele era temido, porque liderou alguns dos ataques mais destrutivos do século IX. Em 845, Ragnar comandou uma frota de cerca de 120 navios que navegaram pelo Sena e atingiram Paris. Os francos descreveram o ataque como violento e sistemático. Os homens de Ragnar capturaram cidades ao longo do rio, executaram defensores e tomaram reféns, para forçar o rei Carlos, o Calvo, a pagar um resgate massivo. Escritores contemporâneos culparam Ragnar por queimar e saquear generalizadamente, e pelo colapso das defesas locais. Ragnar também realizou ataques costeiros repetidos na Frísia, atingindo importantes portos comerciais. Estes ataques visavam assentamentos ricos como Dorstadt, onde as suas forças mataram guardas, apreenderam mercadorias e impuseram tributos à região. As suas operações eram grandes comparadas aos típicos bandos vikings, o que o tornou uma ameaça estratégica, em vez de um simples invasor. Fontes inglesas ligam Ragnar à atividade viking inicial na Nortúmbria. Entradas cronológicas descrevem um líder dinamarquês, que lançou ataques brutais a mosteiros e cidades, deixando assentamentos destruídos por toda a costa. Um relato relata que os homens de Ragnar capturaram as forças do bispo Ererite e mataram-nos após uma defesa falhada, mostrando o tratamento impiedoso aos oponentes que ajudou a construir a reputação temível de Ragnar. A morte de Ragnar, tal como registrada na tradição inglesa, também reforçou a sua notoriedade. De acordo com os relatos nortúmbrios, ele foi capturado pelo rei Ela após um ataque falhado e executado. Quer tenha sido lançado num poço de cobras, ou morto por outros meios, o resultado foi o mesmo. A sua morte desencadeou uma reação massiva. O grande exército pagão que invadiu a Inglaterra em 865 alegou estar a vingar Ragnar, e a sua campanha alterou permanentemente a estrutura política da região. Ragnar tornou-se temido, não por causa da lenda, mas porque os seus ataques registrados causaram destruição real, forçaram reis a pagar resgate e ajudaram a inflamar uma das mais consequentes invasões vikings na história britânica.
Posição número 4. Knut Svensson, Knut o Grande. Knut o Grande era temido por todo o norte da Europa, pela sua combinação de habilidade militar, precisão impiedosa e ambição implacável. Ele começou a sua ascensão na Dinamarca após a morte do seu pai em 1014 e eliminou imediatamente os seus rivais lá. Mais tarde, garantiu seu controle sobre a Noruega em 1028, demonstrando paciência estratégica e eficiência brutal. Knut mostrou uma capacidade de unir forças divididas sob o seu comando, forjando coesão em exércitos que operavam longe do seu território. Na Inglaterra, após a morte do rei Ethelredo em 1016, Knut reivindicou o trono através da conquista e de manobras calculadas. A 18 de outubro de 1016, ele derrotou decisivamente Edmundo Braço de Ferro na Batalha de Assandum, matando milhares e executando a oposição remanescente, apoderando-se das propriedades dos nobres que resistiam. Os cronistas relatam que as suas tropas atacaram rapidamente, punindo vilas que resistiam e garantindo a submissão, através do medo e da força avassaladora. Knut coordenou frontas capazes de atacar múltiplas regiões simultaneamente, devastando vilas, impondo pesados tributos e punindo os dissidentes. O controle do mar permitiu-lhe isolar inimigos e impedir reforços, tornando a resistência quase impossível. Ele estabeleceu posições fortificadas ao longo de rios e costas importantes, garantindo que qualquer desafio pudesse ser enfrentado com retaliação imediata. Em 1017, ele solidificou seu controle sobre grande parte da Inglaterra. Ele reforçou o medo politicamente, substituindo nobres desleais, confiscando terras e mantendo condes leais para impor a regra. Na Escandinávia, ele controlava a Dinamarca, Noruega e partes da Suécia, garantindo que rivais enfrentassem retaliação coordenada. Knut também aproveitou alianças com outros líderes vikings e nobres ingleses para consolidar o poder, criando uma rede de apoiantes, que podiam agir rapidamente contra dissidentes. Knut o Grande era temido porque combinava a conquista militar impiedosa com governação estratégica. Reis, nobres e exércitos sabiam que quando Knut chegava, resistência significava morte, derrota ou perda permanente de poder. A sua reputação não era lenda, foi construída sobre batalhas reais, matanças sistemáticas e expansão implacável do seu reino, provando que ele podia dominar tanto terra quanto mar com autoridade inigualável. Posição número 3. Haraldo Sigurdsson, Haraldo Hardrada. Haraldo Hardrada conquistou a sua reputação temível através de décadas de guerra implacável, disciplina impiedosa e habilidade militar inigualável. Nascido em 1015, obteve a sua primeira experiência de combate como mercenário no Império Bizantino, juntando-se à elite da Guarda Vareg por volta de 1034. Por mais de uma década, Haraldo lutou em campanhas por todo o Mediterrâneo, incluindo a Itália e os Balcãs, ganhando reconhecimento pelo brilhantismo tático e eficiência brutal em batalha. As crônicas descrevem-no a liderar pessoalmente ataques e a executar inimigos que resistiam. Em 1046, Haraldo regressou à Escandinávia e reivindicou uma parte do trono norueguês. A sua consolidação de poder foi marcada pela supressão violenta de nobres rivais. Em 1047, Haraldo era o único governante da Noruega, temido não apenas pela sua habilidade em batalha, mas pela sua disposição para eliminar qualquer um que se opusesse a ele. As campanhas de Haraldo estenderam-se para além da Noruega. Em 1066, lançou uma invasão à Inglaterra, reivindicando a coroa inglesa. Na Batalha de Fulford, a 20 de setembro de 1066, ele derrotou uma força inglesa, liderada pelos condes Morcar e Edwin, matando milhares. O seu exército avançou em direção a York, espalhando terror pelos condados do norte. Dias depois, na Batalha de Stamford Bridge, a 25 de setembro de 1066, Haraldo enfrentou o rei Haraldo Godwinson. Apesar da sua experiência tática, Haraldo foi morto em combate, terminando a sua campanha e marcando o fim da Era Viking. Haraldo Hardrada era temido porque combinava o gênio no campo de batalha com a impiedade pessoal. Do Mediterrâneo à Escandinávia e Inglaterra, planeou campanhas complexas, liderou da frente e impôs a sua autoridade com precisão mortal. Os seus inimigos sabiam que enfrentar Haraldo significava defrontar um comandante que tinha sobrevivido a inúmeras guerras, comandado guerreiros de elite e matado qualquer um que lhe resistisse. O legado de Haraldo foi forjado em sangue real, estratégia e conquista implacável. Posição número 2. Sven Haraldsson, Sven Barba de Garfo. Sven Barba de Garfo era temido por toda a Escandinávia e a Inglaterra pelas suas incursões implacáveis, crueldade estratégica e capacidade de dominar tanto a terra quanto o mar. Nascido por volta de 960, era filho de Haroldo Bluetooth e herdou um reino já forjado pela conquista, mas Sweyn expandiu através de agressão calculada. Pela década de 990, ele liderou ataques coordenados à Inglaterra, explorando a instabilidade política com efeito devastador.
O primeiro ataque significativo de Sweyn à Inglaterra ocorreu em 991 na Batalha de Maldon. Embora não tenha alcançado a vitória total, as suas forças demonstraram o poder destrutivo das frotas vikings, capturando reféns e extraindo tributos. Durante a década seguinte, Sweyn montou campanhas repetidas ao longo da costa inglesa. Ele queimou vilas, apreendeu riquezas e forçou líderes locais a submeterem-se, deixando comunidades incapazes de recuperar. Em 1013, Sweyn escalou a sua campanha. Invadiu o sul da Inglaterra com uma frota grande, combinando assaltos terrestres e domínio naval para isolar vilas e fortificações. Cidades que resistiram foram saqueadas e os defensores executados. O seu exército atingiu vilas-chave, incluindo Canterbury e Londres, demonstrando coordenação e brutalidade. Os cronistas descrevem-no como impondo um domínio severo sobre os territórios conquistados, matando ou banindo nobres que recusavam a lealdade. A conquista da Inglaterra por Sweyn culminou em dezembro de 1013, quando o rei Ethelredo fugiu para a Normandia. Sweyn declarou-se rei, governando tanto a Dinamarca quanto a Inglaterra até a sua morte em fevereiro de 1014. Mesmo na morte, as suas campanhas deixaram a Inglaterra desestabilizada, mostrando como seu medo estendia-se para além das batalhas imediatas para o controle político a longo prazo. Sweyn Barba de Garfo era temido porque combinava maestria tática com a aplicação impiedosa. Ele podia raiar, cercar e dominar regiões inteiras, forçando a submissão através do terror e da violência calculada. Os seus inimigos sabiam que a resistência significava destruição, morte ou perda permanente de poder. A reputação de Sweyn foi construída sobre conquistas reais, incursões implacáveis e uma mente estratégica, que controlava reinos em ambos os lados do Mar do Norte. Posição número 1. Ivar Ragnarsson. Ivar, o Desossado. Ivar, o Desossado, era temido por todas as ilhas britânicas pelo seu gênio estratégico, liderança impiedosa e capacidade de comandar a destruição, apesar de uma deficiência física severa. Nascido por volta de 794, teria sido incapaz de andar, mas a sua deficiência nunca limitou a sua influência na guerra. Ivar tornou-se um dos principais líderes do Grande Exército Pagão, uma coligação de guerreiros vikings que invadiu a Inglaterra em 875. A reputação de Ivar como comandante vinha da sua mente tática inigualável. Ele orquestrou cercos, emboscadas e assaltos rápidos que permitiram às suas forças derrotar exércitos anglo-saxões maiores. Uma das primeiras vitórias a ele atribuídas foi a captura de Nottingham em 867, onde a coordenação e a guerra psicológica de Ivar forçaram os defensores da cidade à submissão. Ele continuou a aterrorizar a Inglaterra através de campanhas na Nortúmbria, Mércia e Anglia Oriental. As crônicas relatam que o exército de Ivar supervisionou a execução de Osbert e Ela, reis rivais à Nortúmbria, em 867, durante a tomada de York. De acordo com os relatos das sagas, Ivar infligiu à Águia de Sangue um ritual de tortura horrível que, fosse uma realidade macabra ou uma lenda aterrorizante, deixou uma marca de terror. Sob a sua direção, o grande exército pagão impôs pesados tributos, saqueou riquezas e destruiu assentamentos que resistiam. O gênio militar de Ivar estendia-se para além do campo de batalha. Ele explorou divisões políticas entre os reinos anglo-saxões, formando alianças com nobres descontentes para desestabilizar regiões a partir de dentro. A sua coordenação de múltiplos exércitos tornou quase impossível para as forças inglesas defenderem-se eficazmente. As comunidades rendiam-se frequentemente de imediato quando Ivar estava envolvido, sabendo que o desafio significava destruição ou mesmo o destino de Osbert e Ela. Ivar o Desossado era temido porque combinava inteligência, inovação estratégica e brutalidade impiedosa. Ele não dependia da força pessoal, mas alavancava liderança, táticas psicológicas e operações precisas para dominar os seus oponentes. Desde os cercos de York até as campanhas por toda a Nortúmbria e Mércia, a influência de Ivar deixou um rastro de devastação. A sua reputação foi forjada em batalhas reais, matanças calculadas e conquista sistemática, consolidando seu lugar como um dos líderes vikings mais temidos da história. Se gosta de descobrir os vikings mais temidos da história, não deixe de dar um gosto neste vídeo. Deixe um comentário a dizer-nos qual guerreiro te chocou mais e não percas o nosso vídeo. Os 10 guerreiros mitológicos na história, já disponível no nosso canal.